Olá, essa aula é para você, discípulo do mestre dos resumos. Falaremos hoje sobre administração indireta. A administração indireta que difere, obviamente, da administração direta. A administração pública, querendo descentralizar, ela cria pessoas, entidades distintas, com autonomia para executar serviços públicos ou exercer atividade econômica. Essas entidades, elas não possuem hierarquia, não estão vinculadas com a administração pública direta. Apenas há um vínculo. A administração pública tem apenas um que se chama de tutela. E a primeira entidade é a autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público. Essas autarquias, elas podem ser divididas em comuns, agências reguladoras e agências executivas. Via de regra, essas autarquias, elas prestam serviço público. Elas são criadas por lei e elas podem ser autarquias comuns, como, por exemplo, o INSS, uma autarquia comum. Pode ser uma autarquia reguladora, que tem a finalidade de fiscalizar certas atividades, como as agências reguladoras, a Anatel, a ANP, Anvisa. E ela pode ser uma agência executiva. O que é uma agência executiva? É uma autarquia que recebe uma qualificação do governo federal de agência executiva. Ela não é outro tipo de autarquia. É uma autarquia com uma qualificação especial. Todas pessoas jurídicas de direito público. Depois das autarquias, nós temos as fundações públicas. Fundações públicas também pessoas jurídicas de direito público, criado por lei. Depois teremos aí as empresas públicas e sociedades de economia mista. Aqui uma clara distinção que precisa ser memorizada. Empresas públicas e sociedades de economia mistas são pessoas jurídicas de direito privado e, via de regra, elas exercem atividade econômica. Em alguns casos, elas prestam serviços públicos. Qual é a diferença de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista? A diferença está na organização e na composição. Organização. A empresa pública pode ser organizada por qualquer forma admitida em direito, ao passo que as sociedades de economia mistas devem ser organizadas sob a forma de sociedade anônima. Aliás, as leis de sociedades anônimas deixam bem claro que sociedade de economia mista só pode ser organizada por sociedade anônima. E a diferença em relação agora à composição. Empresa pública, 100% do capital é público. 100% do capital é público. Pertence, no caso de uma empresa pública federal, pertence à União. Sociedade de economia mista, nós temos capital público e capital privado. Vamos aos exemplos. Sociedade de economia mista, Banco do Brasil e Petrobras. Empresas públicas, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Caixa Econômica Federal. São pessoas jurídicas de direito privado. Logo, estão submetidas ao regime de direito privado no que diz respeito a obrigações trabalhistas, civis, comerciais. Mas tem um detalhe, elas também recebem influências do direito público. Por exemplo, empresas públicas e sociedades de economia mistas devem contratar por meio de licitação. Então elas têm um regime híbrido, recebem influências do direito privado e do direito público, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Então está aqui as entidades da administração pública indireta.